Pessoal, hoje, dia 18 de dezembro, de 2024, o dólar chegou a R$ 6,31. A primeira vez na história que chegamos a esse patamar, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas, que fez o preço do dólar chegar a esse preço, atual, e vamos discutindo, ao decorrer do vídeo aí. Atualmente o Brasil está tendo algumas dificuldades internas, Está tendo algumas coisas que o governo está fazendo que está aumentando o dólar, Está fazendo com que a nossa moeda se desvalorize. Está sendo uma má gestão do governo, certo? O dólar disparou no último pregão de novembro. No último pregão a Ibovespa aí bateu a casa do dólar, Bateu aí 6,11. Logo após do pacote de corte de gasto, que veio junto com uma medida que aumentaria o rumo das contas públicas. Também o déficit fiscal aumentou e a equipe econômica informou que o Congresso quer alterar pontos do pacote fiscal, que já é considerado insuficiente para manter o equilíbrio das contas públicas. E uma das alterações que eles estavam falando é mexer no salário mínimo, certo? O que a longo prazo acaba aumentando a inflação e, consequentemente, tirando os investidores do país. Reação do mercado e aumento da Selic. No dia 13 de dezembro de 2024, o mercado reagiu negativamente ao aumento mais forte da Selic, que subiu aí 1%. E junto a isso, o Banco Central do Brasil sinalizou que a Selic pode subir para 14% em março, de 2025. E se a Selic está alta, isso significa que o dinheiro, do Brasil está um pouco mais caro. Como assim? Veja, se você tem uma empresa e você precisa pegar um crédito, significa que esse crédito vai estar um pouco mais alto, para você pegar. Então você pegaria, vamos supor, 1% ali de juros. Agora, você está pegando, vai pagar 5% de juros. Então, isso acaba impedindo que as empresas peguem esse valor, certo? Para estar investindo na sua empresa. E como as empresas deixam de fazer esse empréstimo, a economia do país ela dá uma parada, ela dá uma travada. Isso também pode estar causando aí fuga de capital, Pode fazer um possível investidor que está aqui no Brasil ir para buscar outros países onde o dinheiro é mais barato, assim digamos, onde ele vai ter melhores oportunidades para investir no seu dinheiro ali. No dia 22 e dia 24 de outubro de 2024, o presidente Lula teve uma reunião com o BRICS para discutir a criação de uma nova moeda, uma nova alternativa para o dólar, para transações entre os países que compõem o BRICS. E o presidente Lula reforçou a criação dessa nova moeda para tirar o dólar de foco, uma moeda alternativa ao dólar. O Trump viu isso e acabou não gostando nada. Em 30 de novembro de 2024, Trump falou que ia taxar todos os países do BRICS, em 100%. Ia taxar 100% todos os países que faz parte do BRICS. Isso se o BRICS não se comprometesse a usar o dólar como a moeda base dessas negociações, que eles iam fazer. Depois do pronunciamento do Trump, isso aumentou ainda mais a desvalorização do real. Isso fez com que o último pregão de novembro, o dólar batesse a casa de $6,10 pela primeira vez na história. Então, basicamente, o Trump não gostou nada, dos BRICS querer tirar o foco do dólar e falou que ia taxar todo mundo em 100%. Inclusive, o Brasil, hoje, ele está taxando algumas exportações dos Estados Unidos. Basicamente, o Trump não gostou nada dessa reunião que o BRICS teve de tirar o dólar totalmente de foco. Não seria vantagem para os Estados Unidos. Analista que estuda o dólar e leva em consideração a inflação quanto do Brasil e quanto dos Estados Unidos, dizem que o dólar ainda não está em sua máxima. Isso eles estão falando aqui em termos reais, e não em termos nominais. O especialista em câmbio, Elcio Guzmão, disse que o dólar pode saltar para 7,50 com a nossa instabilidade política e fiscal, somada com a alta de juros dos Estados Unidos, a guerra comercial do BRICS e as tensões geopolíticas. Um estudo do consultor Einar Rivero disse que na paridade do poder de compra desde 2002, sugere que o dólar já poderia estar acima dos 7,50. Aí basicamente eles estão comparando a inflação de 2002 dos Estados Unidos e do Brasil e atualmente comparando a inflação dos Estados Unidos e do Brasil também. E acaba não sendo o valor real. Por exemplo, em 2002 o dólar estava a R$13. E fazendo o cálculo pela inflação, você tem o valor real desse preço. Não é apenas o valor simbólico que tem pra gente, comparando as duas inflações dos dois países em épocas diferentes. Então, levando em consideração essa análise dos especialistas, eles falam que o dólar tem um potencial muito grande de crescimento ainda perante a moeda brasileira, ou seja, o real pode se desvalorizar
muito. E até o final do ano podemos ver aí o dólar batendo 6,40, 6,50. E ano que vem podemos ver aí o dólar batendo na casa de 7,50, R$ 8 o dólar, certo? Durante aqui o discurso do Fed, ele acabou destacando duas principais preocupações, né? A primeira preocupação aqui seria a preocupação com a inflação. O Fed está preocupado com a inflação persistente e elevada e a perspectiva de manutenção de taxas altas para combater a inflação. Para combater a inflação, o Fed indicou que pode manter a taxa de juros um pouco mais alta, né? Um pouco mais prolongada. Esses dois fatores combinados aumentam a atratividade dos títulos, né, dos Estados Unidos, levando uma maior alta do dólar, né? E, consequentemente, fazendo com que o dólar dispare. O Banco Central dos Estados Unidos também afirmou que agora está mais cauteloso e que deve cortar menos juros no próximo ano. Uma expectativa aí de apenas 2 reduções todo ano. E esse pronunciamento fez com que o dólar disparasse perante todas as moedas. Então, tivemos um dólar aí bem alto no dia de hoje. E aqui no Brasil atingiu um recorde, né? O recorde histórico do dólar aqui no Brasil bateu a casa de $6,31. O presidente do Fed destacou que serão mais cautelosos e esperarão a inflação dar uma esfriada antes de cortar mais os juros. E se os juros não caem nos Estados Unidos, o dólar tende a subir para o mundo todo, né? Aí vemos um dólar nas máximas e as moedas aí dando um pequeno retrocesso, certo? Bom, então aqui vemos algumas coisas, né? Vemos que hoje, dia 12 de dezembro de 2024, oficialmente o dólar bateu a casa dos 6,31. E talvez você não veja essas consequências agora, mas vai vir. Dólar muito caro pode beneficiar algumas empresas no Brasil, mas é extremamente prejudicial, certo? Porque o Brasil depende muito de coisas do exterior. E isso vai pesar no bolso do brasileiro, né? Querendo ou não. No caso de hoje, o dólar fortaleceu, não necessariamente foi por causa que o nosso real se desvalorizou, mas o que acontece é que algumas decisões tomadas pelo presidente estão fazendo com que o real se desvalorize, está afastando os investidores do Brasil, está aumentando a inflação e temos que pensar também que nunca na história do Brasil foi tão taxado as coisas aqui. Então, para onde está indo esse dinheiro? Estamos tendo recorde de arrecadação, o Haddad está taxando todo mundo, taxando empresa, taxando pessoas, taxando importação, exportação, está taxando absolutamente tudo e as contas do Brasil ainda estão fechando no vermelho. A moeda brasileira está se desvalorizando. E você pode não ver as consequências disso agora, mas uma hora a conta vai chegar e vai pesar no bolso do brasileiro. Bom, se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso sobre o que está acontecendo no Brasil e esse barco não afunde